Olá, com muita alegria começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Tem presente para você que participar do programa e, como eu sempre digo, faça o seguinte: todos os dias entre no site do Vejam Só e vote na enquete. É assim que você está sempre qualificado ou qualificada para o sorteio que a gente faz aqui, tá bom? Eu sei que você quer saber quem são os convidados, vou apresentá-los imediatamente. Com muita alegria recebemos de novo, apesar de já faz tempo que ele não veio, né? Pastor Marcos Zanconato, da Igreja Batista Redenção. Seja bem-vindo, Pastor Marcos. Tudo bem com o senhor? Obrigado, tudo bem. Obrigado mais uma vez pelo convite. Quando vocês demoram para me chamar, eu penso, será que eu fiz alguma coisa errada e eles não querem mais que eu vá ao programa? Muito pelo contrário. Mas aí, passa algum tempinho, aí toca o telefone, eu já vejo lá que é o Vejam Só, eu falo, opa, lembraram de mim. E aí eu venho com muita alegria participar. O senhor sabe que se a gente fosse seguir as indicações dos telespectadores, vinha só o senhor e seu oponente que vão apresentar já já. É só os dois. E com uma variação, vai lá, e outros, sim. Né? Aqui. É impressionante. O povo é muito carinhoso, as pessoas escrevem com muito carinho, vão visitar lá na igreja, e a gente percebe esse interesse no nosso ministério, dos irmãos que vêm aqui também, esses que você mencionou e que vêm aqui. Muito legal. Onde fica a Igreja Batista Redenção? A Igreja Batista Redenção fica na Avenida General Ataliba Leonel, 3.780, na Parada Inglesa, pertinho do metrô lá. E aguardamos os telespectadores ali nos visitar, quando quiserem. Nossa igreja é pequena, uma igreja pequenininha, temos mais ou menos 130 membros. Eu estou lá há 20 anos como pastor já. Mas é uma igreja muito aconchegante, é muito séria. E recebemos com muita alegria os visitantes para tomar um cafezinho com a gente e cultuar o nome do Senhor ali junto com a gente. Amém. É uma alegria receber. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E o oponente do pastor Marcos Zanconato, eles já têm até crachá, quando vem um, vem o outro. É o bispo José Hildo Melo, presidente nacional da Igreja Metodista Livre. Seja bem-vindo, bispo Hildo. Obrigado, é uma alegria mais uma vez estar aqui participando desse programa, estar aqui com meu colega e amigo pastor Marcos. A gente tem algumas opiniões assim divergentes, mas somos um em Cristo. E com o meu amigo Weber, né? A gente é amigo já de longa data. Eu me sinto em casa, na verdade, né? E um privilégio, uma honra para mim poder participar e colaborar de alguma forma. Com certeza, o senhor tem um fã-clube bem grande aqui no... Eu agradeço, bondade da turma. E, bispo, além de pastorear, de dirigir a Igreja Nacional Metodista Livre, o senhor é pastor de uma igreja local, né? Sim, fica ali na Rua das Rosas, número 445, bem próximo à Praça da Árvore do metrô. Temos escola dominical domingo às 9h30, culto às 18 horas, e todos são muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença do irmão. Eu que agradeço o convite. Nós vamos ver a matéria que o Zeca preparou, mostrando os problemas, ou sei lá, as diferenças dos dois textos dos dois profetas, Isaías e João. Vamos ver. Hoje temos dois textos bíblicos que aparentemente apresentam dois cenários diferentes da mesma realidade. Será que essa situação é possível? Vamos falar sobre a descrição que a Bíblia faz do novo céu e da nova terra. A maioria tem como base a descrição feita na visão do apóstolo João, que está relatada lá no livro de Apocalipse. Porém, existe um texto que não é tão conhecido assim, que mostra uma realidade diferente da que foi apresentada por João. Essa descrição foi feita pelo profeta Isaías. Por isso, hoje queremos responder a seguinte pergunta: haverá pecado, maldição e morte, como descrito em Isaías 65, no novo céu e na nova terra? O que não é dito em Apocalipse 21? Qual é a explicação para que dois textos bíblicos descrevam o novo céu e a nova terra de modo diferente, com realidades completamente distintas uma da outra? Para começar, vamos ler esses dois versículos. Assim, poderemos iniciar nosso estudo. Vamos primeiro ao livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus,
porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Essa é a descrição menos conhecida, se é que podemos dizer assim, feita pelo profeta Isaías. Alguns estudiosos procuram apresentar as possibilidades de interpretação para esse versículo. Alguns afirmam que essa descrição não pode ser do novo céu, mas seria uma referência ao reino milenar de Cristo. A Nova Jerusalém de Isaías não é sem morte e pecado. Ficamos imaginando então como ela pode estar livre de dor e tristeza. Por isso, o argumento é que o que está sendo descrito aqui é o milênio e não o estado final. Para um outro grupo, o texto fala sim do novo céu. Porém, os exemplos simplesmente ilustram todas aquelas coisas que causam tristeza e são usadas para mostrar que tais condições não existirão nos novos céus e nova terra. Para dar o contraponto nesse texto de Isaías, vamos ler o versículo de Apocalipse, capítulo 21, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você, meu amigo, achou que a nossa pergunta de hoje seria fácil de responder. É melhor preparar o seu lugar no sofá, porque você não pode perder esse debate. Fique ligado, o Vejam Só de hoje já está no ar. Já que faz mais tempo que o Bispo Hildo, que o senhor não vem, vou lhe dar a palavra primeiro. Tá bom. Tá? Como é que o senhor responderia à pergunta tema? Isaías e Apocalipse falam de realidades diferentes ou da mesma realidade? E por que as diferenças? Heber, eu entendo que eles falam de realidades diferentes. Eu vou explicar por quê. Existe, como a matéria mostrou, agora há pouco, existe a explicação de que falam acerca do mesmo evento, Novo Céu e Nova Terra, nos dois livros se referindo à mesma coisa, ao estado final, ao estado eterno, né? Aquilo que virá além da história, né? Depois do final de tudo, quando, depois do episódio narrado por Pedro, quando este universo, o céu e a terra, como nós os conhecemos, se desfarão em fogo, tudo será destruído, então será feito um novo céu e uma nova terra. Então entendem que tudo se refere a isso que vem depois, o final mesmo de tudo, que Agostinho chamava de o fim sem fim. É até uma expressão bonitinha essa, né? Agostinho é muito criativo nas suas colocações, né? Nas suas expressões, ele chama isso de o fim sem fim. Eu entendo que, no entanto, que os dois textos se referem a momentos diferentes da escatologia. E eu vou dizer por quê. Na explicação que vê as duas coisas como um só e o mesmo evento, o que é dito é o seguinte, olha, na verdade não existe uma contradição entre os dois textos, porque se nós olharmos e pensarmos, isso aqui é contraditório, Isaías fala que vai haver maldição e morte, e Apocalipse fala que não, então como explicar isso? Então dizem o seguinte, olha, na verdade o que explica isso é a revelação progressiva. Isaías tinha uma visão um pouco mais rudimentar, né? Uma visão menos clara dessas coisas futuras. E então, com o passar do tempo, vindo a revelação progressiva, vindo outras profecias e tudo mais, né? O próprio Senhor Jesus falando sobre esses assuntos, Pedro falando sobre isso e João finalmente falando também, então houve um ajuste dessa visão. Essa visão que era muito terrena, muito palpável, muito próxima da nossa realidade, essa visão foi, por assim dizer, arrumada, consertada, porque Isaías tinha aí uma dificuldade de ver com clareza maior. Eu discordo dessa concepção porque ela confere à revelação progressiva um caráter de revelação coletiva. Como se a revelação de Isaías estivesse errada. Ele teve percepções próprias da sua época,
inseriu essas percepções extremamente materiais e terrenas no texto, e isso teve que ser corrigido numa revelação melhor, depurada no futuro. E quando nós olhamos para 2 de Pedro 1, 21, que é um texto-chave da bibliologia, nós aprendemos que nenhuma profecia foi dada pela vontade humana. Ela não procede de particular elucidação, como diz a nossa tradução na RA. Mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o que Isaías disse está correto. Não há nada a ser corrigido ali. Aquilo é palavra de Deus. Não teve que vir João depois e corrigir o que ele falou lá atrás. Não. O que ele disse está correto. Realmente haverá pessoas que vão morrer ali. O texto fala também de ser amaldiçoado tardiamente, ou seja, sofrer consequências do pecado muito tempo depois, uma longanimidade de Deus muito maior. E isso tudo vai acontecer, isso não tem que ser corrigido, é palavra perfeita de Deus. A revelação pregressa, ela não é uma revelação errada, ela pode não ser completa, mas ela não é incorreta, ela pode ser incompleta, mas não incorreta. Ela está certa. Então o que acontece? Isaías então fala de uma realidade que se estabelecerá aqui um dia. Eu sou milenarista, creio que haverá um reino terreno de Cristo aqui neste mundo, ele virá, e quando ele vier, não vai vir apenas de destruir tudo, ir embora e fazer outro, não. Ele virá para reinar, estará aqui, e nesse tempo de reinado, as pessoas viverão, e nessa vida que verão, vidas normais aqui dentro, haverá muita paz, haverá uma nova ordem mundial sendo estabelecida, nações existirão ainda, mas haverá morte, e haverá pecado, e isso tudo só será obliterado, só será totalmente neutralizado no final do milênio. Aí você diz, mas e aí, como é que fica então Apocalipse 21? Que fala de novo céu da nova terra? Muito simples. O que nós temos em Apocalipse 21 é o que acontece muitas vezes em Apocalipse. Nós temos ali uma linguagem emprestada. O autor, João, ele pega emprestado um termo de Isaías, uma expressão de Isaías, novo céu e nova terra, que é uma expressão extremamente rica, que cria imagens mentais extremamente fortes. Ele pega essa linguagem emprestada e aplica a uma outra realidade. Esse tipo de exercício é muito comum no livro do Apocalipse. Inclusive, é tomada até linguagem emprestada de Gênesis e de outras partes, quando fala que haverá a árvore da vida ali e tudo mais. Pega essa linguagem emprestada. Então, o que acontece é apenas isso. Nós temos em Apocalipse cerca de mais de 50 alusões a Isaías. Pegando termos emprestados, pegando frases emprestadas e aplicando ali a outras realidades. Então, essa é mais uma delas. Então, o novo céu e a nova terra de Isaías é o novo céu e a nova terra como é descrito ali. Não há o que ser corrigido. É o novo céu e a nova terra dentro de uma realidade mais terrena mesmo ali, com pecado, com morte, como acontecerá no milênio. E Isaías pega essa expressão emprestada e aplica a uma realidade muito mais completa, que é o fim sem fim de Agostinho, que é o término da história, ou o início da supra-história, quando não haverá mais absolutamente nenhum sinal de dor, nenhuma lágrima e tudo mais. Então essa é a minha visão, por causa dessa preocupação que eu tenho em preservar a inerrância do texto bíblico, claro, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas, pastor Granconato, posso garantir para o senhor e para todos os telespectadores que quem não crê na palavra de Deus não vai ter espaço aqui. Amém. Porque, afinal de contas, vocês têm que discutir com base na mesma autoridade. Exatamente. Então, os dois têm que crer na Bíblia. Né? Senão, vale tudo. Obrigado. Bispo José Eudo Melo, quero ver o senhor sair dessa. Muito bem. Porque também creio na autoridade das Escrituras Sagradas. Aliás, o senhor transforma toda a resposta num sermão. Vamos ver se eu consigo me sair bem dessa agora. Né? Que eu creio na autoridade das Escrituras Sagradas. Eu vejo que João e Pedro, quando fazem uso de novos céus e nova terra, estão entendendo a partir desse texto. Eles conhecem as Escrituras do Antigo Testamento, eles são muito familiarizados com isso, e eles estão interpretando
interpretando as Escrituras do Antigo Testamento e entendendo elas, né, muito possivelmente à luz do próprio ensino de Jesus Cristo, né? Eu vejo que o próprio Isaías, ele tem essa visão dos novos céus e da nova terra como a plenitude do reino de Deus. A plenitude do reino de Deus. Chegará o tempo, isso você vai encontrar já no capítulo, tanto o capítulo 65 como o capítulo 66 tratam do novo céu e da nova terra. O 66 fala até da segunda vinda de Cristo, que vem com poder para labaredas de fogo, né, para destruir o mal, para trazer uma nova dimensão, a plenitude desse reino. E a glória do Senhor há de toda a terra, né, como as águas cobrem o mar. Então, eu não vejo que ele esteja falando de coisas distintas, né? Eu entendo que esteja falando da mesma coisa, só de perspectivas distintas falam da mesma coisa. E falam de modo poético, tanto um como o outro. E falam de modo visionário. Então, isso você tem que saber interpretar, né? Ele está descrevendo algo que talvez, algo futuro, algo que, como ser humano, muitas vezes não temos palavras para descrever. O apóstolo João fala sobre o que um dia nós seremos. Ele diz assim, nós o veremos como realmente é, coisa que ainda está longe do nosso alcance. Vamos receber novos corpos e estaremos prontos para essa nova Jerusalém, né? Quando se fala de Jerusalém aqui, eu sei que os dispensacionalistas interpretam isso muito em termos muito mais judaicos, mas dá uma lida logo nos primeiros versículos do capítulo 65 e você vê que ele está falando da rejeição de Israel, do povo como um todo, de maneira generalizada, mas que Deus suscitaria um remanescente da raiz, né? O Grande Conato conhece esse texto talvez até melhor do que eu, e ele está falando exatamente do que Paulo fala em Romanos capítulo 9, do que é o ensino, do que Jesus Cristo falou, né? Do que João falou, Cristo veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a tantos quantos o receberam. Ele fala de um povo ou povos que não eram chamados, conhecidos pelo nome de Deus, que agora são conhecidos e fazem parte. Então, ele está falando da igreja, está falando do povo de Deus, esse povo de Deus que congrega judeus e gentios. Você chega lá na descrição da Nova Jerusalém, os mesmos termos, a cidade que está no alto da montanha, e ela é edificada sobre o fundamento dos patriarcas do Antigo Testamento, né? Representando toda a totalidade do povo de Israel do Antigo Testamento, juntos, de maneira concomitante, com os apóstolos. Portanto, Deus de ambos os povos fez um povo só, e fala a respeito dessa salvação desse povo. Esse povo, porque a parede de separação, de inimizade entre judeus e gentios foi derrubada. De ambos os povos, Deus fez um em Cristo. E aqui temos essa Nova Jerusalém, e nela se cumpre todas essas expectativas judaicas, né? Eu acredito, como Grande Conato, nesse sentido, de que realmente existe uma dimensão terrena em que esse reino também se dá aqui na Terra. Se expande. Ele entende que isso se dá lá no milênio, mas eu entendo que isso se dá no período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo, em termos muito mais precários. Mas a plenitude dele se dá, eu contaria assim mais ou menos, Grande Conato e Eber, e todos os que estão vindo, mais ou menos o seguinte: eu vejo esse mistério do reino de Deus, já inaugurado com Cristo, como essa pequena semente que vai crescendo, ou como aquela pedra cortada da rocha que vai, e ela cresce, ela se choca contra os reinos desse mundo, e ela vai crescendo até ocupar a terra. Então eu vejo uma perspectiva, eu sou milenista, mas tem um pouco dessa perspectiva pós-milenista realista, uma milenista, quer dizer, eu vejo algo disso se cumprindo. Aí eu diria o seguinte, eu diria que os benefícios do reino na vida daquele que ele já é uma nova criação. Então essa nova criação que Cristo vai fazer um dia, ele já começou a operar, ele já está fazendo novas todas as coisas e começou a fazê-las a partir de nós, que em Cristo somos novas criaturas. Então eu vejo essa riqueza, essa beleza, que Deus em nós, então ele começa esse reino e esses valores, esse fruto a gente começa a experimentar. Domingo agora é dia de Pentecostes. Eu acho que a igreja faz bem em celebrar essas datas e dar uma olhada para isso, que é interessante. A Páscoa, o Pentecostes, o Natal, né? E ver. O que é o Pentecostes? Bom,
Cristo, é a festa das colheitas, das primícias, dos primeiros frutos. Então ela vem depois da Páscoa, ela está conectada à Páscoa. Então a Páscoa traz o Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa temos os primeiros frutos. Eu vejo que nós estamos experimentando os primeiros frutos do reino de Deus. E o Pentecostes, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz, né? Justiça, alegria, paz do Espírito Santo. Eu vejo isso. E isso a gente tem, isso entra o evangelho no coração de uma pessoa e começa o céu a ser experimentado na terra, e se expande, alcança lá, e vai fazendo. Eu vejo esse negócio muito sério, entendeu? Eu vejo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu entendo que eu acho que vou ter tempo para explicar isso mais tarde. Cria novos céus e nova terra em que não haverá lembrança das coisas passadas. Então, num certo sentido, quando ele fala de que não vai haver lembrança, então ele está falando daquele período da Nova Jerusalém lá. Porque é lá e só então que não vai haver lembrança das coisas passadas. Se tem morte, maldição e tal, então isso já é não apenas lembrança, como uma realidade de coisas passadas que Jesus disse que seriam totalmente destruídas por ocasião da sua segunda vida. Ele disse que destruiria o inimigo por ocasião da sua segunda vinda, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Então, eu vejo aqui, exultareis perpetuamente. Está lá no próprio capítulo. Então, aí eu ia conversar com o meu amigo Granconato, a gente tem que passar a noite toda conversando, porque aqui, dentro desse capítulo, tem expressões perpétuas. Eu exultarei perpetuamente, não terei mais lembrança das coisas passadas, nunca mais se ouvirá nela voz de choro. Se tem morte e maldição, parece que fica desconexo. Então, eu vejo que esse texto, do jeito que está, ele está um pouco complexo e um pouco híbrido. Ele deve estar abordando o reino de Deus na sua dimensão terrena, ainda provisória, como primeiros frutos, e também aqui dentro do próprio texto de Isaías, já tem aquela visão da plenitude desse reino, que é celestial e eterna. Bom, vocês ouviram os dois, nós vamos agora inquiri-los a respeito dos detalhes e todas essas coisas. Vai ficar para o próximo bloco, não sai daí. Antes de passar a palavra para os meus eruditos, você continua com a palavra. Você foi mostrado agora e agora você vai falar por meio da enquete. No vejamsó.com.br você tem a seguinte pergunta. Tchan, 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 tchan. Você acredita que no novo céu e na nova terra, tarará, primeira, haverá pecado, maldição e morte, como descrito em Isaías 65:20? Né? Está escrito lá. Novo céu, nova terra, com pecado, com maldição e com morte. Isaías falou. Segunda resposta. Não haverá luto, nem dor, nem choro e nem morte, como afirma Apocalipse 21:4. João disse que não haverá. Né? E a terceira resposta é não sei ou nenhuma das anteriores. Vote na enquete e você vai concorrer a esse comentário do livro de Romanos, Mais do que Vencedores, da editora Aba Press, em companhia da Zion Publicações. Vai ser o presente da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, tá bom? É só votar na enquete que você está concorrendo. Falar em Agrade, você ouviu os dois irmãos falando da Bíblia, né? E às vezes dá muita vontade de conhecer as Escrituras. Puxa vida, se eu tivesse conhecimento. Então, a Agrade tem um curso bíblico que está presente em todas as filiais. Mais de 600 irmãos, irmãs. No Brasil inteiro tem a Agrade com o curso bíblico no Brasil inteiro. Esse curso é o único que está presente em todas as filiais. Para você saber onde fica que está perto de você aí no Brasil inteirinho, você vai ligar amanhã, né? Agora não, mas amanhã, no horário comercial, você liga para 0 Operadora 11 3115 0819 3115 0819. Fala com a Carla ou com as amigas da Carla lá, são todas moças muito simpáticas, prestativas, elas abençoam e com certeza vão te atender muito bem, tá bom? 3115 0819. Além disso, além do curso bíblico, tem um monte de outros cursos na grade, aí vai depender da filial. Até curso de canto, música cantada, tem na grade agora. É uma bênção, tá bom? Bem,
Aliás, tem curso de escatologia também, tá, Jair? O assunto de hoje. Vamos lá. Pastor Marcos Granconato, uma pergunta que eu tenho certeza os telespectadores estão fazendo. Por que o período milenar que antecede a destruição do planeta e a reconstrução dele em novos céus e nova terra, por que Isaías usa a expressão novo céu e nova terra se não é novo céu e nova terra? Acho que a pergunta deveria ser diferente. Por que João usou essa expressão sabendo que essa expressão se referia a outra coisa? Novo céu e nova terra... que essa eu ia fazer para ele. Novo céu e nova terra não significa necessariamente uma terra feita de novo. Né? Tanto que o Senhor Jesus, quando ele fala sobre essa realidade mencionada por Isaías no capítulo 65, ele usa uma expressão em Mateus 19, 28, ele usa uma expressão que eu até recentemente estava ensinando para as minhas filhas, elas gostam de aprender essas palavrinhas. A palavrinha grega é a palavrinha palingenesia, que pode ser meio complicado, mas é simples. O que é a palingenesia? A palingenesia, por assim dizer, é o termo que aparece em Mateus 19, 28, palingenesia seria um novo início. Mas um novo início não algo absolutamente novo, acabou o velho, morreu o velho, isso aqui é novo em folha. Não, mas uma restauração, um recomeço de algo que envelheceu, ou algo que teve que ser renovado. Uma renovação, por assim dizer, seria a palingenesia, né? Uma renovação. Então, o novo céu e a nova terra de Isaías é isso. É uma renovação, é o novo nesse sentido, de algo renovado. E não é algo que é novo em folha. Agora, o novo céu e a nova terra de Apocalipse 21, este sim a gente pode dizer que é um novo céu e nova terra, novo em folha, porque Pedro fala sobre o final da ordem anterior e a destruição de todo o universo material. Há quem faça uma diferença entre dois termos gregos. O termo neos, dizendo que esse termo só se aplica a coisas que são novinhas em folha, algo que é feito do zero, e o termo kainos, dizendo que o termo kainos se refere à renovação de algo que já existia. Na realidade, as pessoas que fazem essa distinção, na realidade isso não bate. Na realidade, neos e kainos são sinônimos e tanto Apocalipse usa kainos, que diriam que é para renovação, para se referir a algo que é absolutamente novo, não é renovação, e Isaías, né, se fosse ser traduzido para o grego, como foi no caso na Septuaginta, também usa kainos se referindo a algo que é simplesmente renovação. Então, o sentido de novo céu e nova terra em Isaías, e que se ajusta ao significado das palavras, é o sentido de renovação. Em Apocalipse, é o sentido de algo que é novo do zero, algo absolutamente novo. Né? E por que isso é necessário? Isso é necessário que aconteça até para que nós respeitemos a sequência da revelação apocalíptica. Existe uma teoria fixada no meio aliancista e amilenista, que é uma teoria antiga, até onde eu posso ir naquilo que eu já li. O livro mais antigo, talvez, que fale sobre isso, deve ter livros mais antigos, mas do meu conhecimento, o livro mais antigo que fala sobre isso é de 1906, um livro que fala sobre a teoria dos ciclos, dizendo que Apocalipse, na verdade, pode ser lido cronologicamente. Se Apocalipse for lido cronologicamente, então você tem a volta de Cristo, depois da volta de Cristo, milênios, 1000 anos do Apocalipse 20, depois você tem
o grande trono branco e, por fim, o novo céu e a nova terra. Então, para a visão amilenista, isso não pode existir de jeito nenhum. Não pode haver essa cronologia no Apocalipse. Então, é necessário que seja criada uma interpretação, que foi isso que foi feito, é criada uma interpretação, uma forma de leitura que vê em Apocalipse de uma repetição constante da mesma história. Dizendo que isso, aliás, é algo próprio da literatura apocalíptica. Não sei onde, com base em que disseram isso ou dizem isso, isso não existe. Não existe, por exemplo, citam Daniel, Daniel repete. O Daniel repete em visões diferentes. Uma visão lá na época de Nabucodonosor, outra visão décadas depois, ele fala sobre os mesmos assuntos. Não numa mesma visão você repetir a mesma coisa. Isso não existe. Então diz o seguinte, olha, Apocalipse 20, na verdade, é um ciclo que começa e termina. E depois vem o grande finale de todos os ciclos que foram mencionados. Então, na realidade, Apocalipse, ele só repete as mesmas coisas, 7 vezes, acrescentando um detalhezinho aqui, outro lá. Isso aí não tem o menor sentido, essa teoria que é tão respeitada, essa teoria não tem fundamento nenhum interno, ela não tem fundamentos internos, e na realidade essa teoria não enxerga uma evidência gramatical que é infantil, e que é importantíssima, e que alinhava todo o livro, unifica todo o livro, dando ao livro uma sequência cronológica, dando ao livro uma sequência, uma dinâmica de avanço, de ir para frente, de progresso naquilo que está acontecendo, que é uma partículazinha que qualquer aluninho de primeiro ano, de grego, primeiro semestre de grego aprende, que a partículazinha cai. Significa e ou então. O livro está repleto disso já desde o capítulo 3. Começa, então, esse cai que se repete, que é traduzido como então, tanto faz as duas coisas corretas, mostra uma dinâmica que vai para frente. Cronológica. Uma cronologia, um avanço na narrativa. Então, não há como você falar assim, e aí volta tudo lá para trás. E volta lá para trás. Vamos ouvir o especialista em escatologia aqui, então, eu tenho que tem essa posição que o senhor está criticando. Que é um absurdo essa posição. Tá bom, mas vamos ver o que... E na realidade, isso tudo é feito só para anular a cronologia lógica do livro. Cristo vem, estabelece seu reino, está claro. Trono branco e nova terra. Isso está claro. Então não dá para calar a cronologia do livro. Tá. Destruindo a gramática e criando uma teoria ilusória. Não dá para fazer. O senhor é especialista em escatologia e tem um blog que eu... Sim, escatologiacristã.blogspot.com, onde o senhor explora todas essas questões. Sim, claro. Então, como é que o senhor responde ao irmão? É uma provocação, né, meu querido irmão? Eu não sabia que ele tinha um blog, hein? Já vou falando. Estou sabendo agora. Eu respondo assim, eu acho mais, né, assim, com todo respeito, acho mais absurda a ideia de que o livro de Apocalipse seja escrito de maneira cronológica. Porque se fosse assim, só um exemplo, vou dar um exemplo que senão eu poderia aqui levar muito tempo, mas não quero ser assim longo nessa resposta. Por exemplo, capítulo 19 de Apocalipse, descreve a segunda vinda de Cristo com todas as letras. E descreve o juízo final com todas as letras possíveis e inimagináveis. Todas as letras estão lá. Não sobra ninguém. Não sobra nenhum adversário. Tudo é morto e os pássaros comem. Não sobra nenhum rei, nenhuma nação sobre a qual Cristo, as nações sobre as quais Cristo poderia reinar. Se tem esse e esse então, né, sobre os quais Cristo poderia reinar. Não fica nada. E os restantes são mortos e comidos pelas bestas, pelas feras. Então, eu acho muito, assim, curioso como aqueles que são dispensacionalistas, como Marcos Granconato, até acho, como uma pessoa inteligente como meu amigo Marcos Granconato, não consegue perceber que não dá para ler o livro de Apocalipse de maneira cronológica, né? Porque ali se esgota, vai até o juízo final, onde não sobra nada, né? E aí de repente aparecem nações, já no capítulo 20, um monte de nações, Cristo reinando sobre todas elas, e ainda, por fim, uma rebelião absurda. Então você tem que imaginar, nosso Senhor Jesus Cristo vindo sobre as nuvens do céu,
no capítulo 11, destruindo toda a oposição, todos os adversários, os inimigos de Deus, todas as nações impenitentes, só restam os salvos. E agora aparece, de repente, do nada, que ninguém sabe explicar quem são essas nações sobre as quais Cristo e os seus escolhidos reinarão. 1000 anos de reinado de Cristo. Pasmem, no final do reinado de Cristo, Cristo com o corpo glorificado, nós com corpos glorificados, reinando, estaremos à mercê de um motim dessas mesmas nações que tiveram usufrutos, que são gente de carne e osso, que vão pegar em arma, que não sei como que eles têm arma, vão marchar contra o arraial de Deus, e nós vamos estar precisando, junto com Cristo, de um socorro que vem de Deus, do céu, um fogo que desce do céu, para salvar o pobre Jesus Cristo, que está à mercê dos inimigos. Então, essa leitura, eu diria, é uma leitura muito complicada. Muito complicada. É a leitura do texto, bispo. Não, mas é uma leitura complicada, porque se você não levar em consideração... O irmão só descreveu o capítulo 20. Exatamente. Aqui, o senhor acha absurdo. Só que eu coloquei o capítulo 20 logo depois do capítulo 19. Né? Parece que, em termos de ordem cronológica, você cairia do cavalo. Porque você matou todo mundo. Sobre quem vai reinar, Marcos? Sobre quem Jesus Cristo reinará? Quem são as nações? São eles os crentes? São eles os impenitentes? São eles os adoradores da besta? Eu entendi. Se o senhor tivesse lido com atenção o capítulo 19, veria... que quem eu são não li com atenção, né? Acho que não. Eu não. Acho não que não. Entra na provocação. Porque, não, eu gosto. Porque assim, eu sou calmo, mas quando o cara provoca, eu fico também bravo, ué. Não, é que acho que realmente, não estou provocando, é que realmente o senhor não leu com atenção. 19? No capítulo 19 fala que quem ele destrói são os reis e os exércitos ao redor de Jerusalém. Não fala que ele destrói o mundo inteiro. Existe ali o anticristo e seus exércitos, e é isso que é destruído, os reis que ele reúne, os exércitos, e as aves do céu se fartam com suas carnes. Não fala que todos os incrédulos de todos os países, de todas as nações, são destruídos ali. Ali é uma batalha final em que os reis, seus generais, seus líderes e seus exércitos são dizimados. É isso. O mundo continua aí na sua história. O mundo caminha normalmente, continua. O próprio Senhor Jesus falou que estabeleceria o seu trono. Então, e aí dividiria ali as ovelhas dos bodes, isso iria acontecer. Então as nações continuam a existir. Então, em outras palavras, você defende a tese de que as pessoas não precisam se preocupar em buscar a Cristo e vigiar, porque se eles não estiverem entre os salvos, porque só tem duas categorias. Quando Cristo vem sobre as nuvens do céu, só tem duas categorias de pessoas, os salvos e os perdidos. Então, o Marcos defende que, tirando os exércitos inimigos e os reis da terra, vão sobrar aqueles que não são de Cristo, que não estão entre os salvos, redimidos e que vão participar da ressurreição, da glorificação, que vão ter o privilégio, em vez deles se depararem com o juízo final, porque eles estavam do lado de lá... Não creio nisso. Marcos, me diz aí, que categoria de gente você está colocando? O senhor está muito bravo. Não, você me deixou assim. Está muito nervoso. Eu estava na boa. Deixa eu lhe falar como vai ser. O que o Senhor Jesus fala que vai acontecer no capítulo 25, depois de narrar a sua vinda. O que é que ele fala? De Mateus. Em Mateus capítulo 25. Ele diz que ele vai chegar e ele vai separar as ovelhas dos bodes. Então essas nações todas, ele reunirá as nações. Os anjos sairão pelas nações. Isso ele estabelece lá, acontece Apocalipse 19, os exércitos são destruídos, a gente faz essa leitura aí e tudo mais. Aí o capítulo 25 de Mateus mostra ele reunindo as nações todas diante dele. Ele vai fazer o quê? Agora ele vai separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas, ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. São os demais, salvos, né? Os salvos. E os demais? Os demais são perdidos eternamente. Sim. E aí entra para o milênio, então, esse povo salvo. Esse povo salvo que vai se perder no final, vivo, né? Não. Marcos, você sabe muito bem vai se perder no final. São 1000 anos de história pela frente. Eles terão filhos. Eles vão morrer, né? Sim, eles terão filhos. O reino eterno, eles morrem. Não é o reino eterno, é o milênio. Não, pastor Marcos. Isaías fala que eles morrerão idosos. O reino eterno. Espera um pouquinho. Tem uma dúvida aí. O texto fala que eles morrerão idosos, fala que eles terão filhos. Sim. Né? Viverão ali. Mas espera aí, pastor. Eu só estou narrando a descrição bíblica. Então, eu sei, mas se são os salvos,
Em 1 Tessalonicenses 4, diz que quando o Jesus voltar, esses salvos vão ter os corpos transformados. Eles não vão poder mais ter filho para entrar no milênio. Exatamente. São os convertidos da grande tribulação. Ah, então é depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento. Na grande tribulação haverá uma grande atividade evangelística. Quando nós olhamos Apocalipse, Apocalipse diz o seguinte, olha, quem são estes, essa multidão toda que está aí? E a resposta é a seguinte, estes são aqueles que foram mortos na grande tribulação. Tá, mas esses descem com Jesus. Isso. Não vai mas ter, mas vai ter isso aí revela o quê? Isso aí revela que na grande tribulação haverá uma atividade intensa de evangelismo, muita gente se convertendo. Então o Senhor, ele vai separar essas pessoas dos perdidos, daqueles Então, que seguiram salvos anticristo. meia boca. Daqueles... Como? Não, vão Como? porque eles morrem, não são salvos para a Não, eternidade. eu estou falando dos sobreviventes. Dos sobreviventes, esses. Eles vão ser salvos. Vai uma evangelização que os salva meia boca. Como que salva não meia salva boca? para a eternidade. Salva para a eternidade, Eles morrem. eles vão entrar para o milênio, para o reino. E morrerão. Para eles tá bom. Então vai ter uma categoria de gente que só fica vivendo um pouco de tempo, morre durante até o milênio, nem usufrui dele plenamente. Como eu e você. Porque Como nós dois. Sabe Nós somos que salvos meia esperamos? boca? Nós somos salvos meia boca? Não somos. Nós vamos morrer, Nós vamos pro esperamos céu. novos céus e nova terra. Nós esperamos a vida eterna. Cristo veio trazer uma salvação parcial. Veio trazer uma salvação total. Do que o senhor está falando? Que salvação parcial é essa? Você está pregoando uma categoria de gente que vai ser salva para viver na terra e morrer de novo. Eu estou fazendo isso. Mas eu estou dizendo... eu só estou te falando o seguinte. Nós vivemos na terra e morremos. Ó, eu vou colocar um texto aqui que está dentro de Isaías 65. Vamos lá. Que o Marcos Granconato diz que se refere ao milênio. Isso. Veja bem. O versículo 23. Não trabalharão em balde, nem terão filhos para calamidade. Nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor. Se isto é verdade, o que ensina o pré-milenismo está totalmente errado. Porque eles ensinam que no milênio os sobreviventes terão filhos para a calamidade, filhos esses que em grande bando se rebelarão contra o Cristo e serão eles todos destruídos. Filhos para a calamidade, o seu ponto de vista pré-milenista apregoa filhos para a calamidade. Essa é uma promessa específica para a comunidade judaica. Isso aqui é uma então, promessa pobres dos judeus que terão filhos. São eles os malditos que terão filhos para a calamidade. Os judeus terão filhos não para a calamidade. Isso aí não é antissemita? Antissemita é o contrário. Claro, não, você está falando que os judeus vão ter filhos para a calamidade. Eu estou dizendo o contrário, que os judeus não terão filhos para a calamidade. Então é discriminação. Discriminação racial, social. Então os outros povos, olha, se você é brasileiro salvável, na época da grande tribulação, prepare-se, porque você vai ter filhos para calamidade. Você vai morrer, os seus descendentes não serão benditos. Você não sabe se terá ou não. O texto diz, nem terão. Não, o texto diz, nem terão filhos para calamidade. O senhor está muito nervoso, está pensando para falar. Eu estou pensando para falar? Não está pensando para falar. Não, eu estou lendo o texto bíblico. A Bíblia diz em Romanos 11 que no final todo Israel será salvo. Você interpreta esse texto bíblico aqui literalmente ou não, Marcos? A salvação de todo Israel em Romanos 11 não significa preferências soteriológicas nacionais. E se significar, qual o problema? Deus é Deus, ele faz o que ele quer. Nesse texto por isso que eu sou calvinista. Deus salva quem ele quer. E nesse Graças texto a Deus, aqui... o arminiano ele vai ficar dizendo... Todos têm o direito diante de Deus de salvação. Só um negocinho. Esse texto aqui, Marcos, não fala de Israel do jeitinho que você gosta. Não, ele fala de Israel como agregando todas os povos que não eram povos e que se tornaram povos, e que na palavra, na boca de Cristo, na boca dos apóstolos, são todos os gentios que fazem parte da igreja. Curioso, porque o versículo 18 diz: eis que crio para Jerusalém alegria. Ótimo. Por isso nós que somos gentios herdaremos a nova Jerusalém. Por isso, a promessa de Israel para Abraão se cumpre em nós. Por isso somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Não misture as coisas. Tá. Eu não misturo, não. Quem está misturando, fazendo confusão é você. Quanto tempo nós temos ainda no bloco? Então a gente vai para o intervalo. Na volta vamos ouvir os depoimentos colhidos pela nossa equipe. E depois a gente vai ter que explicar algumas coisas, tanto o pastor Marcos quanto o bispo Ido, né, em relação a esse conflito de textos aí. Voltamos já. Legal. Voltamos com o debate do Vejam Só. O tema hoje é escatologia. Em escatologia sempre dá encrenca. Graças a Deus que assim o programa tem tema. É duro pautar todo dia. Pensa que é bora?
E a nossa equipe de reportagem foi a Crentolândia lá para saber como é que os crentes entendem Isaías 65 e Apocalipse capítulo 21. Vamos lá. Lá no texto de Apocalipse 21, lá fala que no novo céu e na nova terra não haverá choro, nem morte, nem tristeza. Mas tem um texto lá em Isaías, no capítulo 65, versículo 20, que fala que haverá sim, haverá morte e haverá maldição. E o que a gente quer saber é como é que a gente consegue explicar esses dois textos. Será que eles falam de coisas diferentes? Você tem alguma explicação para nos ajudar? Com certeza, eu diria que Isaías, quando ele está referindo a isso, ele está dizendo justamente do antes da vinda de Cristo, né? Porque antes da vinda de Cristo haverá isso, ou esse novo céu que não haverá choro, não haverá ranger de dentes, como a Bíblia mesmo cita em Apocalipse, onde haverá paz, enfim, gozo eterno. Isso é para aqueles que estão em Cristo e que neles serão, em conjunto com a igreja, será arrebatado. Esses aí são para os que ficarem, porque haverá ranger de dentes e haverá também choro, enfim, para a segunda vinda do Senhor, né? Que será para aqueles povos que resistirem ainda, né? O milênio onde a besta fé, enfim, vai dominar esse período. Então, é nesse sentido aí que Isaías está se referindo e que Apocalipse se refere já a quem já está lá em cima e quem já foi arrebatado. Bom, eu entendo que após o arrebatamento da igreja, não haverá como mais houver morte nem choro, porque Hebreus confirma isso, dizendo que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo, né? E com certeza, Paulo ele fala que o morrer ele é lucro. Então eu acredito que depois que nós estarmos com o Senhor, não haverá mais esse sentimento de dor, de tristeza, entendeu? Haverá morte, sim, mas eu acredito durante o milênio, né? Durante o milênio, mas depois que a igreja estiver com o Senhor, não mais passaremos por isso. Eu acredito que fala sobre o novo céu, nova terra, será quando Jesus buscar a sua igreja, né? E não vai haver, né, morte nem choro, como a Bíblia disse, né? Será um novo céu e uma nova terra. Então, os textos, em partes, a gente entende que isso acontecerá depois de um certo período da estabilidade do reino de Deus na terra, que chamamos de milênio, né? Onde Jesus dominará e permanecerá como rei durante esse período. E término desse período, a Bíblia diz que o diabo será solto. O enganador enganará as nações, onde resultará nesse novo estabelecimento de dor, de sofrimento e de guerra, mas por um breve período. Então, quando a Bíblia fala isso, eu creio que dentro desse contexto, não neutralizando outro texto, ou um apagando o outro, mas complementando com relação ao reino de Deus. Bom, vamos lá. Tem algumas questões bem práticas aqui. É óbvio que vocês dois não vão se acertar hoje, né? Tem pontos de vista bastante diferentes em relação à escatologia e cada ponto de vista já ficou bem conhecido dos nossos telespectadores. Então, Bispo Hildo, começando com o senhor. A posição que o irmão defende é que quando Cristo voltar, acaba tudo, vem o juízo final e nova terra. Inicia-se o estado eterno. Ok. Então, essas coisas de Isaías 65 se referem a um período anterior à volta de Cristo. Não necessariamente. É como eu expliquei na minha primeira fala. Eu vejo que ele está falando da plenitude do reino. Ele está falando desse novos céus e nova terra. Portanto, ele está falando de algo que se cumpre na Nova Jerusalém, na plenitude. Mas há aspectos aqui do reino que se cumpre no aqui e agora. Né? Então, eu vejo uma linguagem mais figurada. Por exemplo, quando ele fala aqui como a da árvore. Então, a longevidade será como, no versículo 22, né? Será como a da árvore. Existem árvores, como sabemos, que duram 2000 anos. Então, é uma maneira, uma expressão, um modo de dizer que a gente vai viver muito. Entendeu? Vai viver muito. A vida você tem a plenitude de vida. Quando ele fala de 100 anos, né, ainda vai ser jovem, a gente lembra de Abraão.
né, de Gênesis 17, você vê lá o Abraão, quando Deus diz que ele vai ser pai, ele ri, né? Ele se prostra e ri e diz: como assim? Eu tenho 100 anos, como? Só um jovem pode ser pai, e a promessa vai se cumprir nele. Então, eu acho que isso até remete, né, a ideia do ser jovem, o poder de Deus dando essa vitalidade, essa longevidade. E a atitude disso a gente vê, porque aqui tem coisas que seriam um tanto contraditórias se pensar em termos terrenos, né? Porque ele fala sobre nunca mais se ouvirá voz nem de choro e nem de clamor, portanto não pode haver morte. Exultareis perpetuamente, as coisas passadas já não tem mais. Então você tem que entender isso aqui de uma maneira, digamos assim, que ele está se referindo à plenitude do reino que vem com os novos céus e a nova terra. Tem no finalzinho, né, desse capítulo a frase que diz: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Portanto, não poderia haver rebelião, não poderia haver maldição, não poderia haver morte. Mas ele mesmo fala de maldição. Eu sei, mas por isso que eu estou te falando. Por isso existem aqui, na minha opinião, aspectos híbridos. Ele está falando da perspectiva do reino de Deus, que tem o seu aspecto temporal, porque Cristo já começou e nós já somos novas criaturas, experimentamos as primícias do reino, como eu falei, e tem aqui aspectos eternos, claramente referentes à nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Portanto, não pode haver aqui, se você aplicar esse texto como que é o Marcos Granconato ao milênio, não cabe, porque tem rebelião, tem morte, tem tudo. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Portanto, isso só pode ser uma referência ao novo céus e nova terra, à nova Jerusalém final. Essa é uma observação forte, pastor Marcos. Esse tipo de leitura, você pode ler o que você quiser no texto. Como assim? Porque as palavras elas não têm mais significado nenhum. Se ele está falando de forma figurada, por que ele usa a figura da árvore? Meu povo será como a árvore. Já tudo é simbólico. Para que recorrer a uma metáfora? Porque é simbólico. Porque é simbólico. Para quê? Tudo é simbólico. Aqui, nós estamos vendo aqui, Tá, então como é que o senhor uma interpreta- criança viver poucos dias, não é uma criança, porque não tem criança, e não é viver poucos dias. Nem velho que não compra os seus, também não é, nada disso é. Ou seja, esse texto aqui não significa nada. Não, esse texto aqui significa o que eu quiser. Vou fazer uma eu pergunta prática transformo pro senhor. ele naquilo que eu bem entendo. Então, Caramba, deixa como o é texto que- falar. como é que o irmão Deixa o interpreta, texto dizer então, o que ele está dizendo. Literalmente? Normalmente. Então, o que o texto está dizendo normalmente sobre essa questão que o bispo levantou, que não haverá mal algum no meu santo monte, não haverá rebelião, a história do milênio. Nem choro, nem pranto. Em vez de anular o que ele disse anteriormente, em vez de pegar o versículo e falar assim, olha, não haverá mal nenhum, e ao mesmo tempo fala que haverá morte, haverá maldição, tudo mais, em vez de anular aquela parte, ele escolheu a parte que ele quer anular. Eu No não caso aí, anulei. o bispo, Não, eu quero perguntar ao senhor. o bispo ele escolheu uma parte Sim, para anular. Ele claro. falou assim, bom, essa parte aqui eu gostei, essa Claro. eu fico. E você não está anulando Essa a aqui eu outra fico. parte? A ô, outra Marcos? parte que eu gostei, então eu anulo. Então, como Na é que o senhor realidade, interpreta a o que outra nós parte? temos que fazer é fazer uma leitura em que um texto explica o outro, em que um versículo explica o outro. Quando fala assim, Vamos olha, lá. não haverá mal nenhum no meu santo monte, está falando sobre uma condição geral. É figurado para você Não, isso, não é né? figurado. Não é figurado. Ué, vai Está ter- falando sobre uma condição geral. Vai ter pranto? Haverá paz. Vai ter pranto no Haverá uma milênio? paz substancial. Mas no meio dessa paz substancial, nessa paz geral, nesse bem geral, haverá esse espaço aqui para acontecerá a morte. Mas vai ter pranto, vai ter choro no Irmão, milênio o ou texto não? está dizendo isso, eu vou fazer o quê? Se vai ter Como pranto é no que milênio... o irmão está apontando uma contradição em Isaías, não em mim. Mas Em você está Isaías. apontando uma contradição, senhor- então, Isaías, não em mim. Porque quando se volta o mesmo argumento contra você, está tudo o senhor bem. está levantando o seguinte, olha, como pode haver absoluta paz se haverá morte? Quem está afirmando essas coisas, que haverá absoluta paz e haverá morte? Quem está Mas dizendo eu isso? expliquei. É o Marcos Granconato que está dizendo isso? Não. Quem está dizendo isso é o próprio Mas como é que o Isaías. pastor Aí o senhor Marcos faz o lê? quê? O senhor faz o quê? O senhor alegoriza tudo. Não, para você encaixar que no está o senhor alegorizando quer. pior. Não estou Você está alegorizando alegorizando nada. pior, Marcos. Eu estou entendendo. Eu você estou tá entendendo bem. esse bem dominante, como um bem em que existe Tá bom, ali, vamos falar eventualmente pura e morte, simplesmente, eventualmente Marcos. sofrimento. Pura e simplesmente. Isso. Olha como que é Essa é a simples. leitura normal Vai do ter texto. pranto no Entenda. O seu milênio tem pranto, né? Tem
pranto. Aqui não diz que não tem. E você veja como que você interpreta figuradamente o pranto. Não tem, porque você anulou o versículo 20. Não, você que está dizendo. Eu fico um pouco com você. Quando eu pego o texto e coloco diante de você, você refuga. O que diz o versículo 20? Você se esquiva dele. O que diz o versículo 20? Bom, tá aqui, ó. Não, eu vou ler o texto, ó. Nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem de clamor. Você interpreta isso literal ou figurado? Não, isso aqui é literal. Não haverá. Não haverá. Então vai ter morte no milênio e ninguém chora. Não, bispo, olha, eu queria só saber bispo, sabe por que como você entende que tipo de gente é essa. Sabe o que o senhor está fria, entendendo? tão indiferente. O senhor está entendendo a condição de uma cidade em pranto e clamor. É figurado. Agora você está começando a figurar. Não é figurado. Não é figurado. Nós estamos falando aqui de uma cidade que conheceu pranto e clamor. Nunca mais ouvirá. E não haverá mais. Então, quando morre, ninguém chora. Bispo, o que é uma cidade em pranto e clamor? O que é isso? O senhor já leu a descrição do cerco de Jerusalém por Flávio José? Claro, sim. Ele fala disso. O senhor tem ideia do que é uma cidade em pranto e clamor? O senhor conhece a história de Jerusalém e sabe a grande das tribulação invasões aconteceu ali, não foi? Não. 7 anos de grande tribulação. Não aconteceu. Não me venha, não coloque palavras na minha boca, nem convicções que eu não tenho. Foi a maior angústia de Jerusalém de toda a história até os dias de hoje. Não as atribua a mim. E a cidade foi destruída no final. Não as atribua a mim. Não fuja do assunto. É o assunto que você está levantando, ué. Estou dizendo o seguinte. Você perguntou se eu conheço tão bem a grande tribulação de Jesus. O senhor conhece bem. O que ele está dizendo, então? Olha, Jerusalém é uma cidade que já foi invadida. Nabucodonosor tomou conta da cidade, houve pranto e clamor, sofrimento na cidade. Isso aconteceu outras vezes, com outras invasões. No Império Grego isso aconteceu. Isso aconteceu na época do Império Romano com Tito, que destruiu a cidade. Ele está dizendo o seguinte, olha, isso nunca mais vai acontecer. É isso que significa, olha, Jerusalém não haverá mais, você não conhecerá, Jerusalém, você não conhecerá mais pranto e clamor. É isso que ele está dizendo. Não está dizendo que não vai ter choro, que não vai. Tanto não, que o próprio texto fala de morte. Quando você diz exultareis perpetuamente, você interpreta literal ou figurado? Literalmente. Então, por que eles vão morrer se eles não vão exultar perpetuamente e entrar no gozo eterno de Deus? O texto fala da realidade de uma cidade. Você percebe que nesse texto, se a gente colocasse, pontuasse, pudesse colocar aqui numa lousa, ponto por ponto, você estaria interpretando mais figurado esse texto do que eu. Eu estaria interpretando ele mais literal do que você. O texto diz que a cidade não experimentaria mais isso, invasões, destruições, e exultar para sempre, não haveria mais cerco, ter rebelião no final, né? Isso. É outro assunto. Pastor, agora, deixa eu fazer uma pergunta. Dentro dela, a experiência dessas pessoas são pessoas que vão morrer velhas. Por que você está falando isso? Fazer o quê? Você quer anular isso? Rasga a Bíblia e joga fora. Mas você pode interpretar isso também nos termos da igreja. Nos termos da igreja, a longevidade também está acontecendo. Como assim? As pessoas morriam. Na época de Jesus Cristo, morrer com 33 anos era já morrer meio velho. Porque a expectativa de vida naquela época era muito baixa. Aqui mesmo, no século XX, como cresceu a expectativa de vida. Se você quiser olhar... Ou seja, o versículo 20 é agora. Não, eu estou te falando que existem aspectos do reino de Deus. É isso agora? Ele falou. Eu falei que existem aspectos desta... Para mim, esse inclusive texto, versículo 20. Eu falei que existem aspectos desta expectativa do reino que já começam a se cumprir, porque nós já somos novas criaturas, a semente do reino já está entre nós, então Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Existem aspectos do reino que já se manifestam. Quanto progresso houve desde a época de Cristo para os dias atuais. Inclusive o versículo 20 se cumpre hoje. Não, eu não sou pós-milenista. Se você quisesse, aí essa pergunta caberia muito bem para um pós-milenista. Ela não cabe. Eu sou um amilenista. Um amilenista interpreta, ele vê os sinais do reino. Só que a plenitude desse reino vem na Nova Jerusalém, vem com a segunda vida de Cristo. E Cristo disse com todas as letras, Paulo falou que com todas as letras, veja, 1 Coríntios 15, 25. Sim. É necessário que ele reine colocando seus inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído será a morte, que será destruído por ocasião do arrebatamento. Porque no arrebatamento será tragada a morte pela vitória. Mas o versículo 20 se cumpre quando? Isso que eu estou te falando. Quando se cumpre o 20? Então, qual é o... Vamos para a leitura do 20. Vai, só para não haverá mais nela criança para ver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Quando se cumprir? Para mim se cumpre na igreja? Não.
se cumpre na eternidade. Ah, na eternidade. Porque para mim isso é um símbolo de que tudo aquilo... Olha, morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. É um símbolo da eternidade. É um símbolo da eternidade. É um morrer símbolo. aos 100 anos. E quem pecar aos 100 anos será amaldiçoado. Não. É um símbolo da eternidade Não, também. isso também é um símbolo de que o pecado também vai acabar. Na minha opinião... Então o cumprimento virá desse jeito na eternidade. Do jeito que você... Entendi. Na minha opinião, Não, tá isso claro não se pra mim. cumpre. Não, na minha opinião... Está claro, cara. Tá claro, assim como vai jubilar claro. perpetuamente, não é? Tá claro assim como não vai ter dano nenhum. Exatamente. Tá claro assim como não vai ter pranto. Exatamente. Do mesmo Então, jeito que tá claro uma coisa, tá claro outra. Nós estamos falando de um Eu tenho que dano caminhar. à cidade, a um cerco mas na por isso que eu cidade. vejo Esse é o parte disso se contexto cumpre na história da histórico. igreja. Contexto histórico. Essa parte Jerusalém, é você não resolvida. será mais invadida, você Eu não preciso será caminhar pro fim mais do programa. cercada. É isso que você está falando. Então tá, ok. Essa parte é resolvida, deixa eu caminhar para o fim do programa. Já até anotei um tema para a minha próxima reunião de pauta. E agora, pastor Granconato, a pergunta que eu vou fazer só serve para o senhor, porque o bispo Hildo entende que o milênio está em curso, como um bom milenista que ele é. Durante o reinado milenar de Jesus, haverá pecado? Sim. Fora a rebelião final. Se tira essa. Sim, é assim. O próprio texto aqui fala: quem pecar só ao Senhor não será Mas amaldiçoado. não é uma forma poética de dizer o pecado não vai ter? Não. Não. Como? E quem pecar só ao Senhor está dizendo exatamente o contrário. Está dizendo que vai ter. Está dizendo, e quem pecar só ao 100 anos será amaldiçoado. Ou seja, se fosse a figura de alguma coisa, seria a figura da paciência de Deus. Isso. Só isso. Agora, dizer que não vai ter pecado com base nessa afirmação, que diz exatamente o oposto. Mas o próprio texto no final diz que não vai haver mal algum. Né? Então, quer dizer, parece contraditório. Você concorda que há uma contradição aí? O senhor não está sobrepondo essa realidade à realidade política daqueles dias, de cercos de cidades, Então, de destruição de cidades. Mal algum, diminuição aguda. pranto. Não, ele está se referindo a uma diminuição em termos A realidade grandes da realidade Uma realidade como era naqueles dias, de invasões, Tá bom. de cercos, de ataques. Mas Isso não vai segundo a existir perspectiva mais. pré-milenista, É isso que está falando. Cristo reina em Então, glória então com todo poder e força. Então, Você pode Sem inimigo, sem adversário, exatamente por causa disso, não haverá. sem tentador. Pronto. Sem inimigo, sem adversário, sem tentador, Isso. reinando e ainda tem pecado, ainda tem maldição. Sim. Eu fico pensando, um Cristo aqui, que em vez de vir para acabar com todo o mal, ele ainda vai reinar. Para ter morte, ele reina com todo o poder, Mas ele tem vara de ferro. Com vara de ferro, tem Vara de morte. ferro. Mas para mim, reinar com vara de ferro significa o juízo final, trazer o juízo final. Significa o que a gente quiser, claro, né? obviamente, Cada um é só... entende como quiser. Não, não entende, não Eu sei atribuo. Leia o Ele Apocalipse regerá, 19, ele regerá as nações com vara de ferro. E ali se vê... Cada um interpreta como quer a vara de ferro. Apocalipse 19 fala que isso significa juízo final. Ele vai governar com rigor. Quem não adorar o rei, diz o texto de Zacarias, não virá sobre eles a chuva. É isso. Nossa, quanta praga. Jesus vai ser um ditador? Muito mal. Sinto muito, mas é o texto bíblico que diz isso. Olha, o senhor ri do texto bíblico. Eu interpreto o senhor, bem o texto bíblico. O senhor Eu não rio do alegoriza texto aquilo que o bíblico. senhor não gosta. Marcos, não o senhor seja- rejeita não o seja texto cínico. bíblico. Não seja- você sabe muito bem que eu não rejeito. O senhor rejeita o Eu texto não bíblico. rejeito. Rejeita. O senhor, jeito nenhum. o texto A diz, minha haverá interpretação. isso. O senhor diz, não haverá. Não haverá. O texto diz que não vai haver mal. Você rejeita o texto bíblico. Você diz zomba não do texto haverá. bíblico que diz que não O haverá mal senhor algum. diz não haverá e o senhor zomba. Quem zomba é você, Além não. do senhor negar, Cristo, o você senhor zomba do escarnece. Cristo. Você zomba do Cristo. O tempo é acabou. isso que o senhor Eu faz. preciso encerrar o Você rejeita o texto programa. bíblico. Preciso Quem encerrar o rejeita programa. você, Marcos. Você Você diz que não vai ter mal Eu algum. tenho a minha Eu acredito que consciência. Cristo Terminar o reina no programa. tempo. É o Senhor que rejeita, não eu. Tá bom. Ó, vocês vão continuar brigando fora daqui porque o nosso tempo acabou. E quem quiser brigar com eles, ou aderir a eles, o contato está no site do vejamsó.com.br. Quem ganhou o presente da Agrade é Eliseu, de Estância Velha. Se não me engano, Estância Velha é no Rio Grande do Sul. Isso aí, tá aí, tá bom? Tem a Agrade aí, tá, Eliseu? A gente vai se encontrar no próximo Vejam Só.